Vamos iniciar a nossa aula de registro do paciente. O registro do paciente é um dos passos mais importantes aqui para iniciar a navegação, porque depois de todo o processo que nós fizemos de importação, de edição de imagem, fusão, tudo que nós fizemos é para chegar aqui num 3D adequado do paciente, ter uma boa captura de pontos de registro e iniciar uma navegação com qualidade. Então o registro tem que ser muito bem feito e tem que ser dentro de todos esses parâmetros que nós viemos falando até o momento. A primeira coisa que nós devemos visualizar aqui é a seleção da superfície correta selecionada para o registro. Este botão aqui é onde nós definimos qual é a superfície de registro. No caso aqui, nós temos duas superfícies, a superfície do paciente e uma superfície da lesão que foi editada. Esta segunda superfície não pode estar selecionada aqui como superfície de registro. A gente vem aqui e verifica se a superfície do paciente é aquela que está selecionada para o registro. Outra verificação que nós temos que fazer, a verificação aqui de qual é a referência que nós vamos utilizar para o registro. No caso está aqui, usando a referência do técnico para fazer a navegação, que é a referência do estojo de suporte, que é a referência contaminada. Este botão aqui tem que estar selecionado a referência que eu vou usar para o registro. Então está aqui técnico e depois lá na navegação nós vamos alterar essa referência para a referência estéreo. Uma outra coisa muito importante é verificar a lista de instrumentais. Aqui nós temos que ver qual a lista que está selecionada, crânio ou coluna. No caso aqui nós vamos fazer uma cirurgia de crânio, então a lista tem que estar selecionada os instrumentais de crânio. Se fosse o exímios antigo, como nós já vimos na aula anterior, nós vamos fazer a verificação de quais são os probes que estão selecionados, o DRF estrela, o probe de registro, enfim, todos os instrumentais que nós vamos utilizar na cirurgia. O próximo passo aqui, a próxima etapa, é ir para o módulo de registro de fato, para fazer a captura dos pontos. Antes de entrar no módulo de registro, nós colocamos aqui em tela cheia o 3D, não importa aqui se ele está com renderização ativada, ou com transparência, ou com a lesão visível, porque quando nós clicarmos aqui no módulo de registro, automaticamente ele vai alterar essa superfície para a superfície padrão aqui do paciente. Ele vai colocar a superfície com a cor sólida, ele vai tirar a transparência, vai tirar a renderização e vai deixar aquela superfície que nós selecionamos como superfície de registro, ela vai ficar aqui dessa forma que estamos agora. Muito importante lembrar que aquele ajuste de threshold inicial tem que ser certinho com o exame do paciente. Tem que estar a pele do paciente na pele do exame, porque nesta etapa é que vai ser crucial aquele ajuste. Se o ajuste do threshold não for bem feito, nós vamos ter aqui uma diferença de profundidade do 3D, o que vai ocasionar um registro ruim no paciente. Vamos fazer aqui a marcação dos pontos. Nós vamos aplicar um zoom aqui no 3D, localizar o ponto que nós queremos marcar e fazer a marcação aqui. Veja que essa coluna da esquerda, A, B, C, D, E, temos 5 pontos aqui. Essa coluna da esquerda é a coluna de marcação no 3D, por isso tem a representação aqui da seta de marcação. Do outro lado, na coluna da direita, é a marcação dos pontos no paciente real, que é indicado aqui por esse bonequinho aqui do paciente real. Aqui as ondas do sensor. Aqui nós vamos capturar os pontos do paciente. Muito importante lembrar que o registro ele tem que ser feito de forma volumétrica, ou seja, nós temos que abranger o crânio aqui em altura, largura e profundidade. E os pontos que nós utilizamos para isso são pontos nas orelhas do paciente, que vão nos dar referência de profundidade, os pontos aqui nos cantos externos dos olhos do paciente, que vão nos dar referência de largura, de lateralidade, e o ponto aqui do nariz, que nós usamos normalmente na espinha nasal
anterior, que é o ponto de altura do paciente. Então, quando nós fazemos um registro com esses parâmetros, nós temos aqui um registro volumétrico. O primeiro ponto que nós vamos marcar aqui no nosso 3D é um ponto, nós clicamos aqui no ponto A da coluna da esquerda, clicamos ou tocamos aqui no ponto que nós vamos marcar com o probe. No caso, eu vou usar aqui o ramo da hélice, que é um ponto com mais estabilidade, até porque esta orelha está pressionada. Nós podemos ver aqui que houve a colocação de um headphone que pressionou a pele do paciente. Se nós usamos um ponto como o tragus, nós vamos ter uma diferença de profundidade. Então esse é um ponto mais estável, que ele é mais interno. Vamos usar aqui um ponto no canto externo do olho direito e vamos utilizar aqui no nariz, na espinha nasal, aqui bem no centro aqui, onde tem o osso do paciente, é um ponto rígido, estável, não é cartilagem aqui, mas é um ponto mais estável. Aqui nós vamos marcar os mesmos pontos no olho esquerdo e na orelha esquerda. São aqui 5 pontos que nós marcamos de referência. Agora, depois de ter marcado os pontos, nós vamos iniciar a captura com o probe. Eu estou aqui com um Phantom montado, modelo 3D impresso, que nós vamos fazer a captura destes pontos neste modelo. Então eu vou aqui na coluna da direita, eu tenho duas formas de fazer. Uma é eu clicar somente no ponto que eu quero capturar, vou com o probe no paciente, capturo aquele ponto, mas aí eu vou ter que clicar toda vez no ponto. E a outra maneira é iniciar aqui, zerar os pontos do paciente, onde eu vou iniciar uma captura automática. Ele vai iniciar o rastreamento e quando ele visualizar o probe e o DRF no campo de visão do sensor, ele vai fazer a captura na hora que eu parar o probe. Uma dica aqui é cobrir uma das esferas, porque aí ele não vai capturar, eu localizo o ponto, quando eu estiver parado no ponto, eu removo o dedo de uma das esferas e pegando a geometria completa, ele vai capturar. Nós vamos fazer uma captura aqui, clicando, e ele vai iniciar aqui a captura no paciente. Sempre que eu apresentar o instrumental no campo de visão, ele vai me trazer essa mensagem. Antes de usar o instrumental, é necessário verificar o ponto zero ou recalibrar o instrumental. Quando eu tenho um instrumental que já está calibrado, eu vou tocar no ponto zero e ele vai fazer a captura daquele instrumental. Caso ele não esteja calibrado ainda, o que vai acontecer é que ele não vai dar o ok, essa janela não vai sumir. Se eu tenho um instrumental calibrado e eu encosto, quando os dois estão aqui, no zero ele vai, na hora, sumir essa janela. Caso o instrumental não esteja calibrado, eu vou clicar neste ícone aqui e ele vai realizar a calibração do instrumental. Clicando aqui, ele vai correr aquela barra superior de progresso e vai finalizar a captura e vai me dar o ok aqui daquele instrumental. Calibração, ok. Aquisição, ok. Ele vai aparecer para mim. Então, eu tenho que sempre fazer essa verificação, essa calibração do instrumental. Caso eu troque a ponta do instrumental e eu precise recalibrar o instrumental, eu tenho que sair aqui deste módulo de registro e voltar aqui, iniciar novamente, para que ele solicite mais uma vez a troca, a verificação daquela ponta. Então, zerando os pontos aqui, apresentando o instrumental, ele vai pedir novamente. Se eu colocar no zero, ele não vai dar o ok, porque eu estou usando o probe universal aqui, eu não calibrei, eu troquei a ponta dele, então eu vou ter que calibrar novamente. Um instrumental já calibrado, a janela some. Se eu coloco no zero e a janela não some, eu tenho que recalibrar. Lembrando algo muito importante, se eu estiver usando o Exymius versão antiga, eu preciso verificar ou calibrar as duas faces do probe, porque todos os probes têm duas faces. Então eu vou ter que fazer este processo de conferência ou calibração duas vezes. Vou calibrar novamente aqui a ponta do probe universal. Ele me deu o ok ali e agora eu inicio a captura. Então ele está aqui aguardando, capturando o ponto real A. Eu cubro uma das esferas, localizo o ponto, capturou, eu cubro novamente, porque se eu ficar parado ele vai capturar todos os pontos no mesmo lugar. Estamos capturando aqui cada um dos pontos.
Lembrando que a captura aqui tem que ser muito cuidadosa, tem que ser exatamente onde nós marcamos no 3D. Eu não posso pressionar a pele do paciente, porque eu vou ter diferença. Eu tenho que ter bastante cuidado nesse momento da captura para que fique ideal a marcação dos nossos pontos. Sempre quando eu finalizo a captura, ele traz para mim aqui os valores, que aqui é o FRE, que é a distância média entre cada ponto capturado, ou seja, o A que eu marquei no 3D em relação ao ponto A do paciente, teve uma diferença de 0,87 milímetros aqui no encaixe da malha. E o valor final aqui, considerando todos os pontos, a média final foi de 1,78 milímetros, que está dentro da nossa margem ideal, que é até 3 milímetros. Não pode ter mais de 3 milímetros. Lembrando que esse valor não é o desvio da navegação, ele é somente o parâmetro de encaixe das estruturas, o quanto o 3D está de acordo com a realidade. Nós consideramos que se temos um valor abaixo de 3, então nós temos uma navegação de qualidade, uma navegação confiável, se os pontos foram capturados da maneira correta. Aqui nós temos um ponto que está discrepante, ele está com 3,4 milímetros, inclusive ele marcou vermelho aqui e marcou aqui em amarelo. Eu vou recapturar esse ponto, é a maneira que a gente faz de corrigir o registro. E para fazer isso eu desmarco o ponto do paciente, ele vai zerar tudo aqui, porque a malha ela é toda encaixada, e eu vou clicar novamente e realizar uma nova captura daquele ponto. Quando eu termino, ele já corrige todo mundo. Veja que está tudo corrigido aqui, e aí ele ajusta todos os pontos. O D continuou sendo maior, mas eu tenho um equilíbrio muito bom aqui. Eu não tenho discrepância entre os pontos. A discrepância é muito pequena, que nós consideramos normalmente que a gente pega o menor como referência e o maior e compara. Aqui nós temos 0,7 mais ou menos de diferença entre o menor e o maior. Se tivesse 1,5, 2 de diferença, aí nós teríamos um registro que não está equilibrado. Aqui nós temos um equilíbrio muito interessante e um total aqui de 1 milímetro no valor final. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando no Phantom, nós estamos num ambiente controlado, não é um paciente real, então este valor de 1 milímetro num paciente real, ele normalmente não é execuível, não é algo que vai acontecer. Nós vamos ter um parâmetro ali de 2 e alguma coisa, e ali estando abaixo de 3, nós já partimos para a segunda etapa antes de confirmar o registro, que é testar a navegação no paciente. Então nós tiramos aqui de tela cheia o 3D e vamos fazer a conferência anatômica, que é primordial, é crucial aqui antes de entregar o registro. Ou seja, somente um valor baixo não quer dizer que a nossa navegação está boa. Então nós temos que fazer as verificações, que é o quê? Navegar efetivamente. Então nós testamos normalmente no topo do crânio e verificamos aqui se ele está tocando no local. Nós testamos a linha média do paciente, que a gente coloca aqui na glabela do paciente, e verificamos aqui se ele está no centro, se ele está na linha média do paciente. Então nós fazemos essa verificação aqui no centro. Veja que aqui ele está no centro, na linha média. Verificamos alguns pontos anatômicos antes de entregar a navegação para o cirurgião. E a última etapa, entregar para o cirurgião a navegação, solicitar que ele faça a conferência da navegação. O cirurgião fará a conferência, ele vai verificar se a qualidade da navegação está boa e ele vai confirmar se a navegação está boa ou não. O cirurgião confirmando, aí sim nós podemos aplicar este registro. Veja que nós temos aqui mais um recurso interessante, que ele mostra para nós a área do TRE. O TRE é o desvio esperado na região. Então, se eu manipular essa barra aqui, ele vai me mostrar o quê? Dentro do erro de 1,28, desvio esperado, aonde no crânio do paciente eu posso navegar com esse desvio esperado. Então eu posso delimitar aqui algum parâmetro e dizer, olha, em toda essa região nós temos uma navegação com desvio esperado abaixo de 2 milímetros. E aqui nós podemos verificar esse elipsoide aumentando aqui e vendo aonde nós temos mais precisão. É importante frisar sempre que a região mais precisa
pesquisa possível de navegação é sempre no centro dos nossos pontos, da captura de pontos. Então veja que aqui, onde é mais preciso? Bem no centro dessa captura. E aonde que eu vou ter menos precisão? Normalmente no topo do crânio, onde é a área mais distante possível do centro da captura dos pontos. Isso significa dizer o quê? Que quanto mais profundo eu estiver no crânio do paciente, mais precisão eu vou ter. Finalizando aqui, o cirurgião confirmou, deu ok na navegação, nós vamos clicar aqui para aplicar o registro. Clicando aqui, ele vai me dar uma mensagem. Antes de aceitar o registro, verifique os pontos anatômicos, que foi o que nós fizemos, e caso o registro esteja satisfatório, confirme. Então ele está dizendo o quê? Que não basta o valor estar baixo. Eu tenho que verificar a qualidade da navegação em pontos anatômicos. E se essa navegação estiver boa, aí sim eu vou concordar aqui e apertar OK, confirmar aquele registro. Ele volta aqui a nossa imagem para o padrão que a gente tinha deixado antes e nós sempre vamos, depois de aplicar o registro, salvar o projeto. Clica aqui em salvar, vamos lá na área de trabalho e vamos salvar este projeto já com o registro feito. Então nós temos aqui um projeto com todas as edições, fusão, tudo que nós fizemos e com o registro feito. Este projeto está pronto para iniciar a navegação, que nós vamos ver na próxima aula o módulo da navegação aqui, clicando neste botão de iniciar a navegação, e aí nós vamos ver todas as ferramentas que o cirurgião vai utilizar durante a navegação.